Pai do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez entrando aqui ao vivo, né, na nossa live. Levando aos irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical. Aguardando os irmãos estarem entrando. Hoje que estamos iniciando, olha aí nosso irmão Ivan, nosso coordenador, Pai do Senhor, irmão Ivan. Hoje que estamos entrando na nosso terceiro trimestre, né? Iniciando com a nova lição aqui, lições bíblicas, os princípios divinos em tempo de crise, né? Uma edição especial, né, que a CPAD tem lançado. E eu gostaria de iniciar aqui já falando, né, do comentarista, né, de saudosa memória, pastor missionário Eurico Bergsten, missionário finlandês que viveu de 1913 a 1999, tem entregue toda a sua vida, né, digamos assim, à obra missionária, e esteve no Brasil, né, a partir do ano de 1948, logo com 35 anos de idade ele veio para o Brasil e daí vem contribuindo, né, com a obra de Deus aqui nessa nação, tendo sido comentarista de 35 lições da Escola Bíblica Dominical. Já quero saudar ali nosso irmão Josiel, Deus abençoe, irmão Josiel, ali de Parnamirim, está nos assistindo aqui também. Glória a Deus. Então queremos fazer uma oração dando início a essa lição, e essa lição está muito interessante. Perdão, irmãos. Muito interessante, eu tenho certeza que muito apropriada também para o período que estamos vivendo, nesse momento de crise, e a lição está enfocando isso, né? Princípios divinos em tempos de crise. O que são princípios, irmãos? São marcos, são fundamentos que nós podemos utilizar em várias situações diferentes. São os princípios que você pode aplicar em uma gama diversa de situações. Eu quero orar com você, apresentando a nossa vida a Deus, que Deus possa te edificar bastante através dessa nova lição que inicia, né? Possamos ter um momento de crescimento espiritual, e nessa primeira lição Deus vai estar nos desafiando a uma vida de oração, a um despertamento espiritual. A lição número 1 é: Daniel ora por um despertamento. Então Deus vai estar nos desafiando a um despertamento. Desde já eu quero pedir oração aqui, né? Nesse dia que tem sido convocado um jejum pela nossa nação, um jejum pelas autoridades constituídas, para que Deus venha a estar tomando sempre os rumos da nossa nação e não permita que o mal venha a se instalar e venha a conseguir, né, implantando coisas que venham contra a palavra de Deus, que venham contra o povo de Deus. A irmã Márcia, glória a Deus, Pai do Senhor, tá? Está ali também conosco. Gostaria que cada irmão que fosse entrando pudesse se identificar, né, para que a gente possa também saudá-los. Vamos orar ao Senhor, né? Já agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa que podemos estar aqui, né, na presença de Deus, e podemos ter a oportunidade, né, irmãos? Quantos não têm essa oportunidade? Mas nós temos a oportunidade de estar aqui estudando a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar nessa manhã, te agradecendo por esse momento de estudo da tua palavra, que possa ser enriquecedor para mim, para todos que vão estar assistindo. Te peço, Senhor, pelo nosso presidente da República, Senhor, abençoa-o, sustenta, Senhor, em suas mãos, direciona para as melhores decisões que devem ser tomadas em relação à nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, Senhor, para que Tu venha abençoar essa nação que tem enfrentado essa crise de pandemia, Senhor,
Em nome de Jesus, abençoa em cada estado, Senhor, para que possa haver, Senhor, a cura, para que possa, Senhor, o número de atingidos por essa pandemia ser cada vez menor, Senhor, possamos voltar à normalidade. Fica conosco, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Vamos então dar início de fato à nossa lição número 1. Já mencionamos aqui nosso comentarista, né, Eurico Bergstein, um missionário que serviu aqui no Brasil desde o ano de 1948, né, missionário finlandês, e que contribuiu muito com a pregação do Evangelho, com o crescimento espiritual da nossa nação através do seu trabalho. Ele que tem na sua biografia como alguém que não pretendia se fixar em lugar nenhum, abandonou a sua nação, digamos assim, por um propósito maior, que era pregar o Evangelho, veio para o Brasil e não tinha interesse em se fixar em lugar nenhum. Ele estava à disposição da obra de Deus, aonde quer que o chamasse. Então serviu em vários estados da nossa federação aqui, ajudando os pastores, sempre que era pedido, né? Sempre que era necessário. Então, lição número 1 de 5 de julho de 2020. Daniel ora por um despertamento. O textuário diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, está aqui a recomendação bíblica, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, dizendo que é vontade de Deus que oremos uns pelos outros. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos, sempre que for entrando nessa live, que possa nos dar um aceno para que a gente possa conhecer quem é você que está nos acompanhando e saudá-lo. Amém? A verdade prática nos diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, essa lição, irmãos, ela vem focar de que o crente está sempre diante de uma batalha espiritual. Então, não podemos imaginar que a nossa vida é como uma nação pacificada. Não, que não tem inimigos. Não, a nossa vida é como uma nação que está sempre atenta aos conflitos que estão se avizinhando. Então nós estamos sempre em batalha espiritual. Porque o inimigo não dorme, irmãos. E nós, como igreja do Senhor, também temos que estar sempre atentos, né, para cumprir a vontade do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Daniel, em 3 textos diferentes, e Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Daniel, primeiro, vamos ler aqui Daniel 9, de 1 a 3, que diz: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos, e jejum, em pano de saco e cinza. Então, vemos nessa leitura inicial que Daniel, lendo o profeta Isaías, ele já havia entendido que o tempo dos 70 anos que foi determinado para Israel permanecer no cativeiro babilônico já estava para se acabar. Mas ele ainda estava preocupado porque não estava acontecendo nada. E agora? O que será que vai acontecer? Daniel ora por essa causa. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa a escritura para que ninguém pudesse adorar outro Deus. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava, e dando graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel era um homem de oração.
E aqui na primeira passagem fala de um despertamento, que ele se põe a orar, porque ele entende que os 70 anos do cativeiro estão já se cumprindo. E o que Deus iria fazer? Né? Então, mesmo com ameaças, ele continua na sua vida de oração. Daniel 2, 17 ao 19 nos diz: Então Daniel foi para sua casa e fez saber a casa de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Então isso aqui fala sobre o sonho de Nabucodonosor, não é? E como Deus deu sabedoria a Daniel para entender aquele sonho e dar a sua interpretação. E agora Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Irmão Josiel dizendo ali: meu amigo de trabalho está conosco na live, Jefferson. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, que essa lição seja enriquecedora para a tua vida. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, em todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então, algumas coisas que queremos iniciar comentando aqui, irmãos. Primeiro, Daniel era um jovem palaciano que foi levado cativo, para a Babilônia. E quantos anos ele tinha em média? Ele tinha uma média de 15 a 17 anos quando ele é levado junto com outros companheiros, outros tantos companheiros. 3 nomes que a gente conhece são Sadraque, Mesaque e Abdênego, mas muitos outros foram levados. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abdênego se destacam por causa do evento da fornalha de fogo e outras citações de Daniel. Mas muitos outros companheiros deles foram levados. Então, agora 70 anos são passados. Isso indica que Daniel já tinha mais de 80 anos de idade quando, nesse momento, ele, agora no final do cativeiro, já próximo de se completar os 70 anos, ele está aqui orando ao Senhor. Então, esse é um ponto inicial. Aqui na parte interagindo com o professor, ele vai dizer: sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrava-se o melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Então, irmãos, sempre que algo difícil nos cerca, é momento de começarmos uma vida mais próxima com Deus, de oração. E é o momento que o Brasil está vivendo agora, E hoje ouvi aqui um áudio, do ministro Onyx Lorenzoni, pedindo oração pelo nosso presidente, dizendo que ele tem sofrido de dores no corpo todo, que ele tem tido dificuldade até de pisar no chão logo que acorda pela manhã. E ele entende que isso aí não são dores naturais. Agora você imagina a batalha espiritual que esse governo tem enfrentado. Então, irmãos, tem enfrentado por quem? Por toda a nação brasileira, por mim e por você, inclusive. Então nós, como soldados de Cristo, não podemos também
nos acovardar, mas temos que tomar atitudes, né? E mostrar que nós, como igreja do Senhor, nós nos posicionamos. A introdução nos diz: os crentes fiéis brilham como a luz, resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando em 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha aqui cerca de 15 anos de idade, né? Como nós já mencionamos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte: você imagine Daniel, que vai para a Babilônia com essa idade e que são conhecidas as profecias do profeta Jeremias quando diz: ninguém vos engane, vocês não voltarão para Israel, vocês vão ficar lá 70 anos. Então imagine que isso aí poderia ser um motivo de alguém desanimar na caminhada, alguém talvez pensar: eu não vou voltar nunca desse cativeiro, eu vou morrer em uma terra estranha. E é conhecida a ligação muito forte que havia entre o povo de Israel e a sua própria pátria. Então, mesmo morrendo em um lugar estranho, eles queriam ser levados de volta, a exemplo de José, a exemplo de Jacó, né? Eles queriam ser sepultados na sua terra, então havia uma ligação muito forte com a sua pátria. Imagine agora se ele, ao entrar no cativeiro, a palavra de Deus é: não se engane, vocês vão ficar aí 70 anos. Mas nada disso levou a Daniel a esmorecer na sua confiança em Deus, a se desviar da sua fé, a sair do propósito de Deus. Antes ele, em todo o tempo, ele mostrou sabedoria, comprometimento com Deus, né? E mostrou que ele tinha marcos firmes em relação à sua fé. Assim deve ser a nossa vida. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, está lá em Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo em direção a uma mudança. Esse momento, segundo o comentarista da lição, era um momento de guerra, né, entre o império atual, que era o Império Babilônico, onde o povo de Israel estava cativo, e os reinos da Média e da Pérsia, são os conhecidos Medo-Persas, né? Eles também eram muito importantes naquela época. Você vai notar isso quando você vê que muitos decretos, né, eles são, digamos assim, fruto de acordos internacionais nos quais, uma vez que você determinou de acordo com os medos e persas, você não poderia mudar. Então vemos que já eram um povo de grande importância naquela época. Havia tratados internacionais, né, que regulavam essas relações de autoridade. Então vemos aqui, por exemplo, como nós falamos, correção. Então, nessa época já havia uma guerra se avizinhando entre medos e persas e o império atual, que era o Império Babilônico. Vamos ver que depois de Nabucodonosor, vai vir um soberano no seu lugar chamado Nabonido e o seu filho Belsazar, que a gente vai ver um pouco mais à frente nessa lição. Mas é interessante notar que Nabonido era o rei e Belsazar também era um rei corregente que governava juntamente com o seu pai. Pai do seu irmão Hernandes Viana, sempre conosco, a nossa live, Deus o abençoe grandemente. Então, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Por quanto tempo, irmãos? Então, por toda a sua vida. Nós vamos ver lá nos últimos versículos do capítulo do livro de Daniel, Deus dando uma orientação a Daniel, mesmo depois daqueles 70 anos de fidelidade. Deus dizendo assim: tu, pois, Daniel, vai até o fim.
né? Então era uma, digamos assim, uma orientação de Deus, né? Um incentivo de Deus a que Daniel não viesse a esmorecer da sua fé, da sua confiança, da sua postura digna diante de Deus e dos homens. Então Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. É interessante notar, irmãos, que normalmente é uma tendência normal humana, quando você está no meio, você adquirir características daquele meio. Por exemplo, se você, vai ser militar, daqui a pouco você vai estar com um linguajar militar, daqui a pouco você vai estar andando numa postura militar, daqui a pouco aqueles signos e símbolos que fazem parte da caserna, eles vão estar também presentes na sua vida diária, no seu cotidiano, na sua família. Algumas coisas você vai querer aplicar. Eu só estou dando como exemplo, né? Então, da mesma forma, Daniel estava aqui inserido em uma nova cultura, uma cultura politeísta, uma cultura que não conhecia Deus, que tinha vários altares, que adorava pessoas como se fossem deuses, né? Uma cultura que comia comida sacrificada a ídolos, oferecida a ídolos, uma cultura que era dada a bebida, aos vícios, a tantas coisas, conforme a gente observa pela palavra de Deus, que nos chegam os relatos daquela época. Mas Daniel, longe da sua casa, longe da sua família, né? Ainda muito jovem, pode ser o irmão Lucas Trindade, Deus o abençoe, glória a Deus, ali na olaria, né? Fazendo aquele peixinho do João, assado do João. Glória a Deus. Então, Daniel, mesmo muito jovem, mas ele sabia aquilo que ele tinha aprendido. Ele conhecia o seu Deus. A pergunta é, como é que nós nos comportamos, irmãos? Você que está me ouvindo agora aí, como é que você se comporta quando você está longe da sua terra, longe da sua família, longe do seu pastor? Será que realmente os marcos têm sido fixados, né, firmemente como Daniel, que com 15 anos chega na Babilônia, mas ele mantém a sua fidelidade, não se mistura? Vamos comer do banquete do rei. Ele poderia se sentir aí, de repente, se ensoberbecer, né? Eu estou entre os grandes, vou comer dos manjares do rei, mas ele não foi assim. Ele sabia que aquilo era comida sacrificada aos ídolos e mais importava agradar a Deus do que até a ele próprio. Será que aquela comida era boa à vista, ou seja, agradável para se comer? Provavelmente era, mas Daniel tinha um compromisso primeiro com Deus. Então, que isso esteja também na nossa vida, que nosso compromisso seja primeiro com Deus, né? E não venhamos a nos levar pela sociedade, pela cultura em que nós vivemos, né? Às vezes na faculdade onde você está, no trabalho onde você está, até na família onde você está, que só você que serve a Deus. Mas nós tenhamos, em primeiro lugar, o compromisso com Deus em adorá-lo, agradar a Ele. Tópico 2 vai falar, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Olha o que ele está dizendo aqui. O autor está dizendo aqui que muitos crentes, em meio a uma batalha espiritual, vamos dizer que o pastor aqui é o líder da igreja, e tem uma igreja com tantos crentes, mas não dá para botar todos numa mesma fileira espiritual, porque alguns vão estar despertados, vão estar preparados para combater uma guerra espiritual, mas alguns vão estar o quê? Displicentes, é como se estivesse com a sua arma, mirando para qualquer lugar, não sabe o que está fazendo ali, perdidos, porque nunca enfrentaram, nunca tiveram a experiência de realmente batalhar numa guerra espiritual. É o que ele está dizendo aqui, ó. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, ou seja,
vão orar, mas como alguém que não acredita. Será que a gente está mesmo na batalha espiritual? Né? E esses crentes não vão servir de grande ajuda, por quê? Porque não estão despertados para esse chamado de Deus. Mas é importante você estar atento a essa batalha espiritual que existe e é real. Daniel, porém, tinha hábito de orar 3 vezes ao dia. Então Daniel entendia que a oração era importante, que a sua vida dependia da oração. Ele estar de pé dependia da oração. Os sábios conselhos com os quais o rei contava dependia da oração. Observe que Daniel ele vai resistir na Babilônia até mesmo a mudança de um império para outro. Ele vai continuar lá. Vai continuar de pé. E por quê? Porque ele estava firmado em Deus através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Aí o autor ele vai nos conclamar. Como tem sido nossa vida de oração? A minha vida, irmão Davi, a tua vida. Cada um olha para si mesmo. Como é que tem sido a nossa vida de oração? Será que você é alguém que causa impacto espiritual na vida, no império das trevas? Que você é conhecido como alguém que realmente é um soldado importante nessa batalha espiritual, conhecido por Deus, conhecido pelas trevas? Né? Então é importante que você esteja atento, né, a essa batalha. Então o treino fala, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então era o final do exílio e era também o final do Império Babilônico. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas, nós já mencionamos isto. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. O filho do Nabucodonosor, Nabonido, era o rei. E seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Ou seja, Belsazar o que era? De acordo com a referência da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai dizer que Belsazar também reinava, era um co-regente juntamente com o seu pai. Belsazar organiza uma grande festa. Ele, como poderoso, né, ali no reino, co-governante, também era chamado de rei, Belsazar. Ele organiza uma festa. Mas olha que displicência, irmãos. Estamos aqui vendo um período de guerra. E o rei, no lugar de estar preocupado com suas tropas, com seus recursos, com a sua nação, em entender as estratégias do inimigo, o que ele estava fazendo? Estava fazendo uma festa, estava totalmente displicente. E mais do que isso, ele faz uma festa e lá pelas tantas, quando eles já estão cheios de bebida, o que ele faz? Ele manda ir buscar os cálices que foram trazidos de Jerusalém, os cálices da adoração a Deus. Ele manda buscar para que as pessoas pudessem admirar, beber, se banquetear com algo que era sagrado para Deus. Foi aí a gota d'água, foi o que faltava. Nesse momento, enquanto eles estão aqui bebendo com os seus nobres, com as mulheres, com todo mundo que estava naquela festa, houve então a intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Olha, o castiçal que representava ali Israel, né? Acabou-se a alegria da festa. Imagine aí que eles estavam ali vendo as apresentações, as danças, bebendo, farreando, ouvindo tantas histórias, se banqueteando. Agora uma mão escreve na parede. E essa mão só tinha os dedos. Não existia o resto do corpo. E a Bíblia vai nos dar um relato de que ele ficou tão apavorado, irmãos, mas tão apavorado, que os seus joelhos se batiam um no outro, né?
Ele não conseguia se parar em pé, firmar-se direito, de tão apavorado que ele ficou. Mas ele não era o grande dominador do maior império daquele momento. É só você observar que da Babilônia não se levantaria outro império maior do que aquele, porque ele seria dividido entre os medos e os persas. Então seriam impérios, mas de menor tamanho, digamos assim, de menor extensão. Então ele não era o grande rei, mas ele era apenas um homem, irmãos. Ele era apenas um homem como eu e você, diante de um Deus que é Deus sobre todos, sobre toda a terra. Diante dele não há ninguém grande, não há ninguém poderoso. Então, quando ele vê a mão de Deus ali escrevendo, ele fica apavorado. E quem é trazido para interpretar aquela visão? Alguém que já tinha um histórico, irmãos. Um histórico de servir a Deus, um histórico de sabedoria, um histórico de interpretação de sonhos e visões. Quem? Daniel. Então, eu chamo a atenção aqui, irmãos, a importância, a necessidade da gente ter, como cristãos, uma vida ilibada, uma vida que possa ser provada diante de Deus e dos homens. Na verdade, Daniel nesse momento não era conhecido como um farrista da época, né? Ou qualquer coisa do tipo, não, era conhecido como um homem de oração, homem sincero, íntegro diante de Deus. E aí o rei, na hora do seu pavor, manda chamar Daniel. E Daniel dá a interpretação do sonho. E aqui entre a sentença de Deus está. Ele vai dizer primeiro: pesado foste na balança e você foi achado em falta. Eita, que sentença, dita pelo próprio Deus ali através daquela inscrição. Você foi pesado e foi encontrado em falta. Que coisa dura de se ouvir, né, irmãos? E ele diz a segunda sentença: dividido foi o teu reino, não terá mais a mesma extensão. E a segunda coisa, será dada aos medos e os persas. Ou seja, a primeira coisa, não terá a mesma extensão. Segunda coisa, não será mais governado pela tua casa, nem pela tua família, nem pela tua nação. Agora uma nova nação vai assumir esse reino, porque você foi pesado e achado em falta. Irmãos, Deus conhece tudo. Como é que anda a nossa vida espiritual? Né? Será que a gente sabe representar bem uma vida cristã? Será que a gente sabe fingir bem que é crente? Representar um papel de sacerdote, talvez? Mas, na verdade, intimamente Deus nos conhece e mesmo nós nos conhecemos e sabemos que estamos em falta. Irmãos, antes que venha a sentença de Deus na nossa vida, precisamos entender o que Deus está falando e nos consertar, né? Conosco mesmo e com Deus, com o povo de Deus, para que a sentença de Deus não te apanhe de surpresa e você venha estar igual Belsazar, né? Tremendo, apavorado de medo. Não. Daniel foi lá, leu aquela sentença, nem piscou os olhos, nem pestanejou. Estava tranquilo diante de Deus. Esse império vai passar? Vai passar. Eu tô aqui ligado em Deus, nada vai mudar. Essa pandemia vem aí? Vem. Eu não estou preocupado não, tem gente aí, irmãos, apavorado, né? E eu não estou querendo dizer que eu estou isento, que eu não posso, eu ou minha família, sofrer os efeitos dessa pandemia. Não, eu estou dizendo que nós estamos na mão de Deus. Quando chegar o dia de Deus nos chamar, Ele nos chama e nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Era esse o sentimento de Daniel. Esse império vai mudar de governo. Meu Deus, e agora o que será? Não estava preocupado não. Ele vem com muita seriedade, com muita tranquilidade e diz: olha, Deus te pesou, te achou em falta, vai dar o teu reino para os medos e para os persas. Naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu. Então é preciso, irmãos, que nós tenhamos a tranquilidade daquele que espera, daquele que confia no Senhor. Amém? Capítulo 2. Resposta às orações de Daniel.
Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei, era a promessa, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Está lá em Jeremias 29:10. Havia uma promessa. Pai do Senhor, irmão Mário, Deus o abençoe. Saudade desse povo abençoado de Parnamirim. Se Deus quiser, em janeiro estou aí com vocês, tá? Se assim Deus o permitir. Como diz Tiago, né? Tudo devemos colocar diante de Deus. Se Deus nos permitir, estaremos aí em janeiro revendo os irmãos, dando aquele abraço. Então, Deus havia dado uma promessa. Daniel estava aqui preocupado como seria o cumprimento dessa promessa. Ele não havia visto nenhuma movimentação, porque como é que costumava acontecer, irmãos? O povo de Israel ia para o cativeiro sempre que se afastava da orientação de Deus, e ali em algum momento Deus levantava um juiz, Deus levantava uma outra nação, arregimentava um exército para ir lá e tirar eles de lá, mas não foi isso que aconteceu. Deus gosta de agir de forma diferente. Olha que coisa maravilhosa. Deus diz assim: vou criar algo novo. Deus levanta um novo império. Isso vai se materializar na pessoa de Ciro, né? E ele próprio editar uma lei, né, dizendo que todos os judeus que quisessem poderiam voltar a Jerusalém. Todos aqueles que tivessem vontade poderiam voltar a Jerusalém e ajudar na construção do templo, porque Deus o havia encarregado daquela função. Que coisa maravilhosa! Quero deixar aqui uma paz do Senhor, um abraço para a família do irmão Josiel, né? Tá ali a irmã Lourdes, né? Também ouvindo essa live, né? Nós que tantas vezes pudemos ali, a irmã Lourdes cantando e a gente tocando e se alegrar na presença de Deus, né? Que maravilha! Saudade que a gente tem desse povo, né? Então veja, algo novo Deus faz, porque geralmente o que acontecia? Alguém vinha comprando a questão de Israel e lutava contra a nação que os oprimia e os libertava. Veja que aqui algo novo acontece, porque o próprio Senhor dos escravos, digamos assim, ele está dando a euforia, dizendo assim, ó, todos que quiserem podem voltar para a sua nação. Eu estou dando esse edito real, e mais, pelo caminho, vocês serão sustentados pelos povos por onde passarem. E mais do que isso, vocês vão ter também ajuda real para reconstruir, porque foi Deus que me deu essa incumbência de reconstruir o templo em Jerusalém. Então, vejam que é uma coisa completamente diferente. É uma revelação dada por Deus a um homem que não tinha cultura nem tradição de servir ao Deus de Israel, que era um rei, o rei Ciro, né? Mas que ele entende a visão de Deus, ele entende que há um Deus no céu, que ele é poderoso. Ele, com muito mais tranquilidade, vai entender a ordem de Deus sobre a vida dele. A Bíblia relata que o que realmente aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória ao nome do Senhor para sempre. Quero saudar nossa irmã Raimunda Queiroz, ali de Olaria, da nossa congregação de Olaria. Deus abençoe a irmã Rai. Então, ele está dizendo aqui, irmãos, ora, você imagine qual é o escravo que não...
Todo escravo almeja pela liberdade, né? Principalmente quando essa liberdade tem a ver com voltar para a sua terra. Eles não só eram escravos, como estavam em terra estrangeira. E o rei agora dá um edito dizendo: todos que quiserem voltar para a sua terra estão autorizados a voltar. Glória a Deus. Queremos saudar os nossos irmãos que estão entrando. Irmão Ediones, também um outro irmão tem entrado aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, irmão Márcio Silva. Deus os abençoe. Glória a Deus. Então, veja que é o próprio Deus intervindo com a nação de Israel para que ela voltasse para a sua terra. E ainda dizendo, né, pelo edito real, e por onde vocês passarem serão sustentados. Ei, maravilha. Só Deus para fazer um negócio desse, irmão. Pegar os escravos que estão produzindo para a nação e dizer assim, ó, podem ir embora. Todos que quiserem ir embora pode ir. Quem quiser ficar, fica aí. Mas quem quiser ir embora pode ir. E vocês vão ser sustentados pelo caminho. Glória a Deus. É a mão poderosa do Senhor intervindo. Pai do Senhor, irmão Peterson, Deus te abençoe. Irmã Isaura. Glória a Deus. A família que amamos ali, irmã Isaura. Nosso presbítero Januário, nosso amigo pessoal ali, né? Amigos que deixamos ali em Parnamirim, Deus abençoe. Um abraço caloroso do vosso filho aqui de Rondônia, Porto Velho. Então, o segundo tópico vai nos dizer: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Quando o profeta vai dizer, eu vos visitarei. Veja que lá na saída do Egito, Deus havia dito que levantaria, né, um libertador. Aqui ele está dizendo assim, eu vos visitarei. Eu vou tirar vocês de lá. E aí ele se revela a Ciro, e o próprio rei é quem determina que o povo possa voltar tranquilamente, que ninguém deveria os impedir. Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente aqui, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá como quisessem. No dia que quisessem, da forma como quisessem, estavam liberados. 2. Receberam permissão para reedificar o templo. 3. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E por último, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Irmãos, é preciso lembrar um detalhe aqui. Esses vasos eram de ouro. Eram de um valor inestimável, né, naquela época. E o rei, não levando isso em conta, ele diz assim, os vasos são de Deus. Esses vasos vão estar servindo lá no templo. Pode levar tudo. Tudo que é de Deus, leva e deixa lá no templo. É coisa que Deus faz, irmãos. Coisa grande. Como diz lá em Parnamirim, é coisa grande. Aleluia. E o capítulo 3, para encerrarmos, nos diz: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então essa lição, irmãos, está nos chamando a um despertamento. O Brasil tem passado por uma batalha espiritual muito grande. No âmbito da saúde, também, mas em muitas áreas. Não podemos achar que é somente essa pandemia que tem nos causado essa guerra espiritual. Não, ela vai muito além. Então, essa lição está nos conclamando a que nós venhamos a ter uma postura de soldado, uma postura de despertamento, uma postura de batalhar espiritualmente, para que Deus venha fazer maravilhas na nossa nação. Tem um hino que ele diz assim, é um hino que eu conheci através do irmão Peterson, através do irmão Ediones, que diz assim: quando eu vejo meus céus escurecer,
Quando as coisas começam a apertar, então já sei. Deus está me convidando a orar. Hino do Samuel Mariano, uma benção. Depois vocês escutam lá. Eu ia colocar aqui para vocês, mas a caixa de som não está ajudando muito. Mas saibam, quando as coisas começam a apertar, temos que ter esse entendimento. Deus está nos convidando, nos intimando, nos alistando para orar. Deus está nos convidando para isso, irmãos. É tempo de não esmorecer, não desfalecer na caminhada, mas a nos chegarmos mais a Deus com confiança através da oração. Essa lição é lição de despertamento. Olha o tema: princípios divinos em tempos de crise. Estamos vivendo um tempo de crise muito grande, mas pela oração a igreja vai ser vitoriosa. O Ciro foi despertado em seu espírito. Olha só, Deus desperta até quem não conhecia Deus, mas Deus se revela a ele e diz: olha, você é o soberano, você que manda em tudo? Pois é com você que eu quero falar. Você vai edificar, está na sua conta, edificar de volta o templo lá em Jerusalém. Coisa grande. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. Talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava, antes ele não sabia. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Então, ele passa a reconhecer a Deus como Deus, Senhor de todas as coisas, e aí o seu governo vai ser abençoado por causa disso. A gente vai ver aqui, né? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Veja que Nabucodonosor foi até avisado por Deus, por intermédio do próprio Daniel, né, que já o servia ali no governo ali da Babilônia, Império Babilônico, mas ele não levou isso em consideração, assim como alguns de nós, irmãos, que tem sido avisado por Deus, chamado a atenção por Deus, mas às vezes a gente não leva em consideração. O que acontece? Às vezes Deus precisa permitir que o mal chegue para você entender que ele está falando sério. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Foi tirado do seu trono real, foi viver como os animais no campo. É o que se entende que houve uma espécie de loucura na cabeça dele, as suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, ficou feito um bicho. Até que algum tempo passou e ele pôde reconhecer que só o Senhor é Deus, que ele é o Deus do céu, que ele é um Deus grande e poderoso, e que embora Nabucodonosor fosse o rei do grande império babilônico, mas quem comanda todas as coisas é Deus, e que Deus não perde o controle de nada. Então, cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, que o homem olhe para o céu e reconheça só o Senhor é Deus. Isso é um despertamento. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, seu avô, e guardados no templo pagão de Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-lo. Olha só, irmãos, um despertamento gera desprendimento. Lembram lá de Zaqueu? Quando ele agora tem um encontro poderoso com Jesus, ele voluntariamente, Jesus não pediu nada para ele. Ele só falou assim: vou para tua casa, vou pousar na tua casa, vou dormir lá essa noite. E ele diz assim: eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Eu não preciso de nada disso. Se alguém tem defraudado, se alguém tem roubado, restituo 4 vezes mais. Então, o despertamento, irmão, gera desprendimento. Alguém que às vezes é tomado pela avareza, que não dá uma moeda, um cego de jeito nenhum, mas de repente ele encontra com Jesus. De repente ele experimenta um despertamento espiritual. Agora ele entende: tantos carros que eu tenho, para que serve isso?
Para que tanta coisa? Casa do campo, casa na praia, helicóptero, iate, tanta... Aí ele chega à conclusão, para que tudo isso? Um despertamento espiritual, irmãos, nos leva ao desprendimento. Olha o que Ciro fez. Aqueles vasos eram importantes. Vasos de ouro. Ele poderia até no momento de necessidade, de precisar contratar um exército, por exemplo, para lutar suas guerras, ele utilizar aquilo como pagamento. Mas ele estava agora ele estava vivendo um despertamento espiritual. Aí ele olha para as coisas que ele tem e diz, é coisa demais, eu tenho demais, não preciso disso tudo não. Ele é levado a um desprendimento espiritual. Desprendimento com relação ao desprendimento material, né? Ele passa a não valorizar tanto aquelas coisas que ele antes poderia dar tanto valor antes de ter uma experiência profunda com Deus. E por fim, irmãos, para concluirmos, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Glória a Deus, ungido do Senhor. Chamando um rei que para nós seria conhecido como um rei ímpio, né? Alguém que não tinha uma tradição de servir a Deus, mas eu creio realmente que ele vai ter um contato profundo com Deus que vai permanecer por toda a sua vida, né? Eu creio que era desejo de Deus abençoá-lo através disso, tá? E o rei Ciro, 200 anos antes, já vai ser profetizado aqui por Isaías, dizendo que ele seria ungido do Senhor para cumprir todo o seu propósito. Quero saudar aqui nossa irmã Terezinha e a tantos outros quantos estão nos acompanhando através dessa live. Quero saudar nosso pastor Eliseu, a pastora Lucimar, né? Todos os irmãos que nos acompanham, que o Senhor possa abençoar a tua vida. E eu aqui completo, né? Concluo essa oração conclamando você para despertar para essa batalha espiritual. Daniel foi despertado. Daniel era profeta. Ciro foi despertado. Ciro era rei. Mas como rei, ele precisava do despertamento também. Eu chamo você, não sei quem você é, né, que vai estar vendo esse vídeo, vendo essa live, mas Deus quer te despertar. Vivemos um momento de batalha espiritual. Como é que vai ficar você diante de tudo isso? Vai ficar inerte? Vai ver, né, o bonde passar, como diz a expressão, e não vai fazer nada? Não, Deus nos chama a tomar atitude. Essa atitude é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu não estou chamando você aqui para soltar pombinhas brancas aí pelas ruas de Porto Velho, pelo Brasil, nem sair com bandeiras brancas, camisetas brancas, porque se tudo ficar branquinho, a paz vem, como alguns acreditam por aí. Não, isso não muda nada. A nossa batalha é espiritual. É você entender que você é um soldado e que a nossa guerra é espiritual. Revista-se, como na lição anterior estávamos falando, de toda a armadura de Deus, Efésios, né, para que você possa combater como bom soldado. Então, desde já, quero agradecer aqui aqueles que têm nos acompanhado até o final. Mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Parnamirim e de outros lugares que podem estar nos acompanhando. Eu não tenha visto o aceno de todos vocês, mas agradeço desde já. Próxima lição estaremos estudando, domingo que vem, se Deus quiser, despertamento espiritual, um milagre. Glória a Deus, espero vocês aqui. Vamos orar ao Senhor, quero apresentar a tua vida e mais uma vez conclamando todos vocês que estão assistindo essa live, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelo nosso Brasil, para que Deus possa dar rumos adequados à nossa nação. Deus está nos convidando a orar, né, Peterson? É verdade. Eu queria ter colocado aqui essa canção, mas a caixa de som aqui não funcionou. Mas eu gostaria de estar colocando essa canção para vocês. Mas ouça, Deus está nos convidando a orar. Oremos juntos. Querido Deus, queremos te apresentar a nossa vida, te agradecendo por essa lição. Senhor, nos dá um despertamento poderoso, Senhor, no Brasil.
a cada um de nós, os nossos filhos. Abençoa o presidente dessa nação, abençoa os governadores, Senhor. Repreende essa pandemia, nos faz, Senhor, voltar aos trilhos, Senhor, na economia. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, que não haja o desânimo, mas haja um despertamento espiritual para a vitória do teu povo e dessa nação. Em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, meu pastor Eliseu, sua família. Fortalece ele, Senhor, ajuda nas suas batalhas e ajuda o Senhor nessa missão que é pastorear a congregação de Olaria. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Paz do Senhor para você. Espero vocês aqui domingo que vem com a lição número 2. Em nome de Jesus. Amém.